Gente, não é bem verdade que muitas vezes a gente deixa de falar uma coisa para alguém porque a gente acredita que essa outra pessoa não vai conseguir compreender totalmente o que a gente está vivendo e também não vai conseguir resolver a nossa situação. Então a gente termina acumulando para nós mesmos, fica ali matutando, fica reprimindo, fica achando que nós somos fortes, né, para realmente seguir sozinhos e resolver aquele problema. E se eu tô sentindo tristeza, se eu tô estressado, se eu tô angustiado com frequência, eu preciso dar conta disso, eu preciso controlar. Então muitas vezes a gente deixa de desabafar por achar que ninguém vai entender a gente ou por achar que ninguém vai conseguir resolver os nossos problemas. Até chegar num ponto em que, como eu vejo muito na clínica, em que você já não aguenta mais, em que o copo transborda, vamos dizer assim, e aí podem existir diversas manifestações, como crises de ansiedade, como falta de sono, dores no corpo, o medo de sair de casa. Isso tudo são sintomas do que pode estar acontecendo de uma forma mais profunda na sua vida. E uma das questões que acontece bastante é que as pessoas geralmente tendem a achar que pedir ajuda é coisa de fracassado, é coisa de quem, de louco, por exemplo, de quem não consegue resolver isso sozinho, ou de quem tem falta de Deus. Então, principalmente a ajuda de um profissional da área da saúde mental. Então, a gente deixa de aproveitar oportunidades, né, para conseguir esse apoio, seja no lado profissional, seja com um amigo, seja com alguém de perto, e a gente termina acumulando até um ponto que a gente não aguenta mais, né? Até o ponto que a gente precisa de fato pedir ajuda. E eu sei que em muitos momentos é difícil a gente confiar numa outra pessoa quando a nossa trajetória muitas vezes vem sendo trilhada a partir de vivências em que nunca foi favorável se abrir para alguém, falar algo que você está sentindo, pedir um apoio, solicitar uma compreensão, porque talvez até no âmbito familiar, que é o primeiro lugar onde a gente chega, onde a gente tem nossas primeiras relações, onde supostamente a gente deveria se sentir minimamente acolhido e com as nossas necessidades básicas atendidas, de afetividade, de vínculo, de segurança, de amparo, lá a gente talvez não teve esse retorno, seja por atitudes intencionais, seja por atitudes que de alguma forma faziam com que os pais ou os responsáveis não estivessem ali disponíveis na maneira que aquela criança ou aquela pessoa precisava. Então, muitas vezes a gente vai guardando ao longo da vida experiências que fizeram a gente acreditar que nós não poderíamos contar com as outras pessoas, nós não poderíamos confiar nas outras pessoas quando a gente precisasse. Por exemplo, uma criança que frequentemente tem pais que precisam trabalhar, que precisam sobreviver e que quando chegam em casa à noite estão muito cansados. E aí essa criança, quando demanda atenção, porque faz parte, né, da infância, uma criança querer brincar com os pais, querer ver os pais em casa, ficar feliz, talvez ele não receba aquilo, um retorno da maneira que ele precisasse, necessitasse. E eu não quero colocar a culpa nos pais, eu quero descrever como pode acontecer uma introjeção daquilo que a própria criança vai acreditando que deve se portar, né? Aí que os padrões de comportamento vão se enrijecendo e vão criando forma no decorrer da vida até a gente virar adulto. E quando chega nessa fase adulta, a gente sente a mesma coisa quando precisamos de um apoio, quando precisamos de uma compreensão, mas sentimos que a gente não pode confiar muito nas outras pessoas, né? Então, muito provavelmente isso é fruto de vivências primárias e não só algo da sua fase adulta. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje? Eu quero trazer que eu entendo, né? Eu entendo que mesmo que não tenham existido vivências na sua infância que façam com que você não se sinta à vontade para desabafar ou para pedir ajuda, eu entendo que possa ser realmente desafiador poder falar as coisas para alguém quando a gente acha que não tem o que entender. Só eu estou vivendo aquilo. Quando não tenho que ser ajudado, só eu
preciso resolver isso ou não tem solução. Mas quando a gente, e isso é super, eu respeito bastante, né, essa posição. Tem coisas de fato que a gente não vai conseguir dar uma solução prática na vida, né, como dores da nossa existência, angústia, tristeza. Mas, a partir do momento que vivências passadas que marcaram a gente são elaboradas, são ditas, são faladas, né, são repetidas, que a gente consegue colocar isso para fora, isso também pode possibilitar muito mais uma oportunidade de você dar outro olhar para essas vivências, de você poder ressignificar a partir de um olhar de uma outra pessoa. Isso acontece muito na terapia. A gente acredita, muitas vezes, que dizer as coisas do passado não vai adiantar nada, ou dizer uma coisa que a gente está vivendo no presente não vai adiantar nada também, mas às vezes quando a gente toca nesses marcos, nessas histórias da gente, a gente consegue também ter um outro olhar que nos traz outras percepções sobre aquilo. E quando a gente consegue dar um outro sentido para aquilo que a gente viveu, isso também ressignifica a maneira que a gente sente sobre essas vivências. Então, na terapia é o maior exemplo, né? Mas a gente pode encontrar amigos, pessoas de afeto que a gente confie, né? Que possam estar dando um suporte ali, que possa fazer com que a gente se sinta um pouco menos inseguro para poder falar sobre algo que te marcou, algo que ainda não foi bem resolvido, algo que ainda está aí recorrentemente acontecendo contigo, pensamentos, né? Então, pode ser que seja uma oportunidade de você conseguir elaborar aquilo que aconteceu, dar outros sentidos, dar outros significados e assim também ressignificar essa dor. Até mesmo as situações que a gente não vai conseguir solucionar, a gente pode, na partilha também, aliviar bastante do peso que viver, né? Porque a vida não é só flores, a gente sabe. E quando a gente compartilha com pessoas, principalmente pessoas que já viveram aquilo que a gente já viveu, ou pessoas que estão ali para nos escutar, que estão ali completamente disponíveis, se torna talvez até um pouco mais leve saber que alguém nos compreende, alguém nos vê e nos enxerga como uma pessoa, né, que tem sua própria história, que tem suas dores e que todas essas dores são dignas de serem olhadas e de terem o seu espaço. Então é isso, gente. Me conta aqui nos comentários se você já conheceu alguém assim. É muito comum que isso aconteça, né? Não é algo a ser repreendido. Acho que faz muito parte da construção da história de cada pessoa, mas que a gente pode sempre olhar para outras maneiras de lidar com aquilo que a gente vem lidando, porque eu acredito que isso pode sim nos favorecer e pode nos fazer evitar de chegar no na boca do copo, né, como eu disse, que não transborde, né, que a gente consiga evitar isso antes que aconteça. Bom, para quem é novo por aqui e não sabe, eu sou psicóloga clínica, atendo no online, atendo no presencial em Recife, então caso queira entrar em contato, saber mais sobre o processo psicoterapêutico comigo, eu deixo meu contato aqui embaixo na descrição. Também tem meu site, tem meu Instagram, me acompanha nas redes sociais e lá você também pode entrar em contato comigo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.